Quem escolheu quem? Disse Jesus: Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João capítulo 15, versículo 16. Num sistema comunista, naturalmente, de escravidão, se o ditador der ordens a um soldado ou a qualquer outro para tirar a própria vida, ele tem que atender a ordem sem qualquer direito de questionamento. Se o ditador mandar fazer algo que o escravo não sabe fazer, e se o mesmo não fizer, o tal escravo é assassinado. Essa ação reflete a natureza de Satanás. Escolhidos por Deus para funções específicas. O profeta Jeremias e o apóstolo Paulo falam de suas escolhas vocacionais antes de suas fecundações no ventre materno. Jeremias capítulo 1, versículo 5 e Gálatas capítulo 1, versículo 15. Os escritores judeus do livro O Código da Bíblia chegou à conclusão de que antes da fundação do mundo, Deus já tinha tudo no seu planejamento, a quantidade, os nomes dos habitantes do planeta e as escolhas para as funções específicas para cada ser humano. Quanto a mim, a escolha para ser um cristão e pastor não foi minha. Em João 15, versículo 16, Jesus afirma que não fui eu quem escolhi a mim mesmo, pois ele diz: Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para viver neste mundo as razões de ser dessa escolha. João capítulo 15, versículo 16. No texto desta escolha de Jesus, Romanos 8, versículos 29 e 30, nos diz o seguinte: Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, versículos 29 e 30. O texto leva-nos para Gênesis 1, 26, Deus planejando a criação do homem, dizendo: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Analisando os textos bíblicos acima, somos tentados a precipitar conclusões próprias. Se Deus já predeterminou e definiu tudo, para que a pregação do Evangelho? Resgate. Resgate significa trazer de volta aquilo que perdeu. Por mais que o homem tenha sido criado à imagem e à semelhança de Deus, Deus não interferiu na sua escolha em seguir as insinuações de Satanás quanto ao comer do fruto proibido. Deus não é ditador em relação à sua criação humana. Na sua presciência, sabendo que a sua imagem e semelhança se perderia, no seu planejamento providenciou antecipadamente um resgatador. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós,
1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Aceitando ou rejeitando o resgate. Deus não criou ninguém para se perder. Porém, se a sua criatura quer ficar na perdição, Deus não vai interferir na sua escolha, mesmo sentindo a ingratidão. Lendo Mateus capítulo 25, versículo 41, percebemos Jesus dizendo que o inferno não foi feito para o ser humano, e sim para o diabo e seus demônios. Porém, o ser humano, na sua escolha, escolhe ir para lá sem sofrer a interferência oposta de Deus. Romanos 8, 29 e 30 diz que Deus predestinou o homem para a vida de intimidade com Ele. Esse homem se perdeu. Deus o chamou de volta. Para aqueles que atendem os chamados e voltam, Deus justifica, ou seja, o considera justo através de Cristo. Depois de considerado justo, o glorifica. Essa glorificação virá no corpo imortal da ressurreição. 2 vezes meu. Certa ocasião, um pai comprou para o seu filho pequeno um barquinho. Uma grande enchente tomou o barco das mãos do garoto e o levou rio abaixo. O garoto, clamando ao seu pai, disse: perdi o barco. Algumas semanas depois, pai e filho passeando pela cidade, o menino localizou seu barquinho na vitrine de uma loja. Adentrando a loja, pai e filho, o pai do menino disse ao balconista: este barquinho é do meu filho. Após tentativas em levar o barco, o pai teve que comprar novamente o mesmo e devolver ao seu filho. O filho, abraçando fortemente o barquinho, exclamou: meu barquinho, agora tu és meu, tu és 2 vezes meu. Toda a raça humana pertencia a Deus por direito de criação. Satanás pegou a raça humana e a levou para o seu domínio. Jesus veio e comprou-a de volta para Deus com a sua morte na cruz. Muitos corações sensibilizados com o que Deus fez para ter de volta aquilo que já era dele, como muitos outros, atendi o seu apelo e voltei para Deus. E você ainda não se sensibilizou para o seu resgate pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário?